Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho muito prazer de estar fazendo esse bate-papo com a Bárbara. Ela é servidora do Banco Central, já foi técnica, é analista do Banco Central, vai compartilhar aqui com a gente a sua história como concurseira, suas dificuldades, quais foram as dificuldades pessoais dela que ela teve que superar para alcançar aí, tanto como técnica e como analista e em outros concursos, o sucesso, né, de passar nessas provas e, enfim, poder contar um pouquinho sobre o cargo, estrutura, expectativa de próximo concurso, salário, remuneração, tá bom? Bárbara, tudo bem? Oi, tudo bem, Lucas? Tudo bem, e você? Tô bem. A gente um pouquinho, como é que foi sua história como concurseira? Então, minha história como concurseira começou há muitos anos, na época que eu era graduada. Eu sou graduada na área de saúde, né? Então, ainda atuando nessa área, eu fiz vários concursos e fui aprovada em vários, mas começou desde lá, né? Eu fui aprovada, na época eu fui aprovada como servidora civil da Marinha, passei para o Ministério da Saúde, fiz vários concursos e fui legal em todos eles. No meio do caminho, eu comecei a me interessar por outras áreas que não fossem da minha área de saúde e comecei a estudar por volta de 2008, quando estava para sair um concurso para o TRE no Rio de Janeiro, que eu sou do Rio de Janeiro, né? E aí, então, eu fui fazer cursinhos presenciais na época, porque eu não sabia absolutamente nada de direito nenhum, não sabia constitucional, administrativo, não sabia nada. Então, eu comecei do zero nessa época, né? E de lá para cá eu fui galgando, né? Fui avançando nesse mundo dos concursos, fui reprovada em vários, fui aprovada, mas não classificada em vários outros. E assim, eu só comecei a melhorar mesmo todo o meu desempenho em 2010, que foi quando eu fiz o concurso para técnico do Banco Central e fui aprovada. Na realidade, eu fui aprovada em um anterior, que agora que eu me lembrei, que foi no Ministério da Fazenda, para o cargo de ata. Eu fui aprovada e classificada. Só que na época, foi mais ou menos a época que eu fiz também o concurso do Banco Central, e eu fiquei na expectativa de ser chamada no Banco Central. Então, eu optei por não assumir o ata e aguardei de ser chamada para o cargo de técnica do Banco Central. Entendi. E o que motivou você a fazer o concurso em si? Você era da área da saúde e de repente está fazendo um concurso para um banco, por exemplo, né? Como é que foi esse processo de escolha entre os concursos que você poderia fazer? Na realidade, assim, eu estava um pouco decepcionada com a minha profissão, cansada com os baixos salários, muito trabalho. Eu era plantonista, trabalhava sábado, domingo, feriado, não tinha carnaval, não tinha Natal, não tinha nada disso, né? Então, eu estava realmente muito cansada, né, de trabalhar nessa área, né? E eu comecei a ver colegas que estavam fazendo outros concursos fora da área da graduação e estavam indo bem. E aí eu comecei a pensar no assunto. Na realidade, no início, eu não tive muito um foco. Sair um concurso que eu achava que eu poderia aprender alguma coisa e fazer a prova, eu fazia. Na época do banco, eu estava estudando muito para o concurso da Receita Federal e algumas matérias eram afins, né? Então, quando saiu o concurso do Banco Central, na época eu não fui muito pelo fato de ser o Banco Central, eu fui escolhendo pelas matérias que eu já tinha estudado. Então, eu fiz o concurso e fui bem. Depois que eu estava no banco, que eu comecei, que eu estava lá, que eu estava familiarizada com o órgão, com o meu trabalho, aí sim eu escolhi o Banco Central para ficar e fazer carreira, né? Tanto que depois eu só optei por fazer o concurso do Banco Central. Legal, e esse é um ponto bem relevante, porque a maioria das pessoas passa por esse processo de decisão, né, de escolher, bom, para qual cargo eu vou mirar, né? E muitas vezes acaba, de uma certa forma, elegendo algum cargo em si, coloca-se num pedestal, né, e fica, às vezes, muito cego em torno dele, né? E você está dizendo que, basicamente, escolheu por uma similaridade de conteúdos que você já tinha estudado, né? E aí, sim, depois que acabou escolhendo o Banco Central, né? Isso, né? No início não tinha muito um foco, né? Até o estudo era um estudo diferente, era um estudo sem muito foco. Com o tempo que eu fui aprendendo a focar naquilo que eu queria e a estudar de uma maneira mais eficiente. Isso só o tempo me deu. Claro, claro.
E fala pra gente, isso foi já em 2010. Aí em 2010 você já passou para analista e está no cargo desde quando? Não, aí em 2010 eu passei eu fui aprovada no cargo de técnica do Banco Central, só que eu só fui convocada em 2011. Aí em 2011 eu vim para Brasília, assumi o cargo, né? E aí desde então eu coloquei na minha cabeça que eu seria analista do Banco Central. E quando foi em 2012 eu fiquei aí um ano para me familiarizar com o cargo, com a cidade nova, né? Um ano que eu não consegui estudar muito bem, mas em 2012 eu voltei a estudar com todo o gás, porque eu sabia que por volta de 2013 sairia um novo concurso. E foi o que eu fiz. Comecei a estudar em 2012, 2013 eu fiz a prova para analista do Banco Central. Entendi. Então você começou a focar de uma certa forma, com uma antecedência aí de pelo menos um ano aí em relação à data da prova, né? Isso é muito importante, que o pessoal de casa acaba ficando, né? A gente como concurseiro fica muito refém das informações e como a gente não tem domínio de quando a vaga vai ser ofertada, né, essa preparação a um tempo maior acaba impactando muito, concorda? Sim, com certeza. Eu comecei focando matérias que eu não sabia nada, por exemplo, eu não sabia nada de economia, absolutamente nada. E aí eu comecei do zero. Resolvi estudar bastante economia e depois, aos pouquinhos, eu fui pegando as matérias que eu já tinha estudado antes, como administrativo, constitucional, né? Mas desse um ano, eu fiquei pelo menos uns 3 meses estudando só economia. E foi assim que eu comecei. Tá. E quais eram os materiais que você usava? Era formato PDF? Era material em livro? Era videoaula? Você tinha alguma preferência? Você tem alguma dica em relação aos tipos de materiais? Enfim. Eu usei, a maior parte do meu material na época foi em PDF, né? Nesse último concurso, né, de analista do Banco Central. A maior parte foi em PDF e assisti algumas videoaulas também. No início, eu assisti muita videoaula. Quando estava mais próximo da prova, eu optei por ficar só com os PDFs, que eu achei que eu ganhava em tempo. Né? A videoaula me demandava um tempo maior e às vezes eu não estava com uma concentração muito boa, aí eu era obrigada a rever a videoaula e eu comecei a sentir que só com as aulas escritas em PDF eu rendia melhor. Então eu usei basicamente isso, PDF e videoaula. E você fazia resumo? Tinha alguma técnica específica ali para aquele período pós-edital? Como é que era? A minha técnica, assim, eu não fazia um resumo mesmo escrito, porque inclusive eu tive tendinite de estudos passados e isso me prejudicou bastante, né? Então eu optava por fazer anotações no próprio PDF, né? Eu usava um tablet para estudar e no próprio tablet eu na época baixei um aplicativo que eu fazia anotações nele mesmo, puxava a setinha daqui, grifava, fazia as anotações ali. E algumas matérias que eu achava que eu tinha que decorar alguns itens mais complicados, eu fiz algumas fichas. Aquelas fichas que a gente usava muito antigamente, eu resgatei aquilo do passado e eu fazia algumas fichas, mas eram coisas mais que eu sabia que eu tinha que decorar, que não tinha hipótese de eu aprender aquilo. Entendeu? Eu falei, só que eu vou decorar. Aí aquelas fichas eu lia todos os dias. Eu separava pelo menos uns 20 minutos do meu estudo para ficar lendo aquelas fichas. Mas a maior parte mesmo do estudo era com anotações em PDF. Que era já, de uma certa forma, um direcionamento maior em cima do que você já tinha lido, né? Aprendido, com certeza. E fala pra gente um pouquinho sobre o Banco Central. O pessoal deve estar louco de curiosidade aí para conhecer um pouquinho mais sobre a estrutura, os cargos, etc. O Banco Central, é até complicado falar, porque eu gosto muito eu falo órgão, mas na verdade é uma autarquia, né? Uma autarquia, ela está vinculada ao Ministério da Fazenda, né? É uma vinculação finalística, como pessoa deve ter aprendido em direito administrativo, mas assim, eu gosto muito de lá, e eu ouso dizer que o Banco Central tem uma das melhores estruturas para se trabalhar no Poder Executivo Federal. Estrutura no geral, assim, desde a cadeira que eles te dão para você sentar, ao computador que você usa para trabalhar, entendeu? A estrutura física de você ter uma sala grande, uma mesa com um espaço bem confortável, o ar-condicionado, então toda essa estrutura física e várias outras coisas, assim. Eu acho que o Banco Central, ele apoia muito o servidor em vários sentidos, assim, tem Semana da Cultura, tem palestras sobre saúde ocupacional, enfim,
Eu gosto muito de trabalhar no Banco Central por toda essa estrutura que eles dão, que eles oferecem para a gente. Às vezes a gente ouve pessoal trabalhando no ministério e é bem diferente, assim. Então, eu ouso dizer que o Banco Central é um dos melhores lugares para se trabalhar dentro do Poder Executivo Federal. E você foi aprovada para qual área? Porque o último concurso, se eu não me engano, eram várias áreas, né? E tinha uma especificação em si. Fala um pouquinho para a gente. Sim, para técnico eram 2 áreas, né? Que é uma área mais administrativa, geral, e a área de segurança. Para analista foram 6 áreas. A área 1 e a área 2 foram mais voltadas para o pessoal de informática. A área 3 e 4 era contabilidade, área 3 e 4 era contabilidade e economia. Eu não me lembro qual que era a 3 e qual que era a 4, mas era contabilidade e economia. A área 5 era voltada mais para o pessoal de engenharia, logística. E a área 6, que foi a área que eu fiz, é a área administrativa de gestão processual. Foi essa que eu fiz. E essa área tinha alguma exigência de currículo, de nível superior específico? Não, nenhuma das áreas pedia nível superior específico. Todas as áreas eram nível superior. Só que, assim, pelo conteúdo que se pedia em cada área, você via claramente que só quem ia fazer a área 1 e 2 era o pessoal que já tinha formação na área de TI, né, de informática, pelo conteúdo que é cobrado. Mas, assim, em digital, somente nível superior, em todas as áreas. E fala pra gente um pouquinho do dia a dia, como é que funciona, como é que é a carga horária de trabalho, como é que é a relação à entrada e saída do trabalho, por exemplo, tem a fixação de um horário para entrar, enfim, como é que funciona mais ou menos aí o seu dia a dia, né? Então, o Banco Central ele tem um horário padrão, que é de 9 às 18h30, com 1h30 de almoço, de meio-dia e meia às 2h. Isso é um horário padrão. Só que algumas áreas têm algumas especificidades que demandam que o servidor ou chegue um pouco mais tarde, para poder sair um pouco mais tarde, ou chegue mais cedo, mas isso é muito específico de cada área, né? Por enquanto, não tem um ponto eletrônico fixado no Banco Central, mas está em estudo, está para sair em breve esse ponto eletrônico. Então, hoje, o controle do horário é feito somente via folha de ponto mesmo, né? Você assina a folha de ponto manual, é bem manual, por enquanto. Mas, assim, é aquilo que eu falei, algumas áreas têm uns horários diferentes. Eu, atualmente estou pegando às 10 da manhã para poder ficar até às 19, fazendo somente 1 hora de almoço. Então, isso varia muito de setor para setor. Legal. O que mais? E a atividade em si também, como são áreas de entrada diferentes, também são setores dentro do Banco Central diferentes. Como é que é essa diferenciação para o pessoal de casa? Eu consigo fazer uma prova para a área 1 e depois de trabalhar em serviços relacionados à área 6, por exemplo? Inicialmente não, tá? O servidor na área, em áreas para qual ele fez a prova, né? Então, por exemplo, a minha área é uma área mais administrativa e gestão processual. Essa área é a área mais dinâmica do banco. A gente tem servidor da área 6 em todos os departamentos do banco, justamente porque ele faz essa parte mais administrativa. Né? Mas, por exemplo, quem faz área 3, área 4, consegue trabalhar mais na área de fiscalização, na área de política monetária, política econômica. No entanto, ao longo dos anos, essa diferença de área, ela tende a se amenizar, né? Então, sei lá, daqui a 3 anos, de repente eu consigo concorrer a uma vaga na área de política econômica, né? Porque ocorre um espaço temporal que já cai dentro do banco, né? Mas inicialmente eles tentam alocar em áreas afins de acordo com o que você fez a prova. Né? Então, por exemplo, eu fiz a administrativa, eu provavelmente não tão cedo eu vou conseguir trabalhar com a área de fiscalização das entidades bancárias, né? Mas daqui a alguns anos, depois daqui a uns 3, 4 anos, eu consigo já começar a chegar mais próximo da área, entendeu? Mas inicialmente é isso, eles procuram respeitar a divisão das áreas. E é todo mundo lotado hoje em Brasília? Como é que funciona? O único local que tem um Banco Central é em Brasília? Não, temos 8 representações do Banco Central. Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belém, Porto Alegre, Curitiba, Salvador.
Acho que eu falei todas, a grande maioria das vagas é para Brasília. Por quê? Porque anteriormente ao concurso, eles fazem um concurso, eles fazem uma remoção interna, né? Tem muito servidor que está em Belém que quer vir para Brasília. Tem servidor que está em Brasília que quer ir para São Paulo. Então, anteriormente, eles procuram fazer essa alocação interna e depois o que ficar de vaga, eles abrem. Esse último concurso, assim, acho que 90% das vagas foram para Brasília. Mas abriram algumas, por exemplo, São Paulo, se eu não me engano, na área 6 abriram 6 vagas, outras áreas abriram 2 ou 3. Então, assim, a maior parte é Brasília. E esse concurso, diferentemente do anterior que eu fiz para técnica, ele foi regionalizado. No que eu fiz para técnica, que foi em 2010, ele não foi regionalizado, ele foi geral, e você fazia suas opções de locais, né? Número 1, eu quero ir para o Rio. Número 2, eu quero ir para São Paulo. Aí, de acordo com a sua classificação, você conseguiria ou não. Eu acabei indo para Brasília. Já esse concurso de 2013, eles fizeram regionalizado. Então, você já fazia inscrição para a região que você queria. Vou fazer a inscrição para Brasília, para São Paulo. Eles optaram por fazer dessa forma. Entendi. E tem alguma diferença de remuneração entre as áreas? O cargo é o mesmo, né? Não tem. O cargo é o mesmo, né? O Banco Central ele tem 3 cargos. Na verdade, 2 cargos. É o cargo de especialista e o cargo de procurador. Procurador é um outro concurso totalmente diferente, voltado para quem é formado em direito, né? E o cargo de especialista, ele é dividido em analista e técnico. Técnico tem um salário, que é nível médio, hoje em dia, né? Há um estudo ainda para se passar para nível superior, mas ainda não foi concluído. Então, técnico é nível médio, tem um salário, e analista, independente da área, tem um outro salário, nível superior. Entendi. E a gente quer saber qual é esse salário, qual é a remuneração, quais são os benefícios, se é que tem algum benefício específico, como vale coxinha, vale transporte, etc. Conta pra gente um pouquinho, pode ser aproximado, mas pra gente ter uma ideia. Tá, vou falar aproximado, tá? O salário hoje de um técnico inicial está em torno de R$6.000, bruto, né? E de um analista está em torno de R$16.000, isso bruto. Fora isso, tem o vale coxinha, né? Que eu acho que está em R$48, que vem em contra-cheque, não é um valezinho, não é nada disso, vem no seu pagamento normal. Vale transporte não tem, até porque eu acho que pelo salário não vale a pena pedir o vale transporte, porque ele descontaria um percentual, né? Mas como o salário é muito alto, ele acaba não valendo a pena, então desconheço alguém que receba vale transporte. Outros benefícios, a gente tem um plano de saúde que está vinculado ao Banco Central. É claro que a gente paga uma participação, mas é um plano de saúde bem... É bom, não é perfeito, mas é bom. O que mais que tem? Qual que é o plano de carreira? Tem algum plano de carreira de ascensão do cargo, por exemplo? Tem a ascensão do carro. A gente entra como A1 e vai migrando como A2, A3, depois entra B1, B2, B3, até entrar nos cargos especiais. Essa migração, ela normalmente é feita a cada 1 ano e meio, só que de acordo com a avaliação de desempenho de cada unidade, a gente consegue reduzir essa evolução para 1 ano. Então, hoje, na prática, a gente consegue subir, né, os degrauzinhos a cada 1 ano. Aí, cada vez que você sobe, há um aumento no subsídio, que a gente recebe via subsídio, né, para quem não sabe. É subsídio, é parcela única. Então, há um aumentozinho no subsídio que dependendo do nível, é significativo ou não. Tem alguns aumentos que são de R$300 e outros que são de R$1.000. Entendeu? Isso tem, mas existe um planozinho de carreira, sim. É linear a subida, né? É irregular. Não. E fora isso, tem as comissões, né? Existem, o Banco Central tem comissões de coordenador, assessor pleno, assessor sênior, que aí já é mais por merecimento, né? Você pode assumir uma função de coordenador numa equipe e aí tem um acréscimo no seu subsídio. Entendi. E hoje tem uma limitação de teto ou é o Executivo Federal, né? A limitação? É o teto do Executivo Federal, sim. Existe essa limitação. Legal, Bárbara. E fala pra gente. Bom, feliz você já está em relação ao Banco Central, mas e o pessoal? É para ficar animado mesmo? Tem expectativa de concurso?
Você tem, de alguma forma, alguma informação relacionada, por exemplo, à carência de servidor, tanto para técnico como para analista, enfim, o que você pode compartilhar para a gente? Há uma carência de servidores, sim, né? O Banco Central tem muita gente mais velha trabalhando, então tem muita gente aposentando. Todo ano aposenta muita gente dentro do banco. Então, existe uma carência de pessoal. Eu não sei precisar o valor, mas existe um estudo. Eu acho que está em 30% abaixo do que era há alguns anos aí. Então, assim, e no último concurso, a gente não conseguiu também aprovar o número de vagas que foi solicitado inicialmente. Então, existe essa carência. Em relação à expectativa do para concurso, esse ano está no final, claro, a gente não vai ter nada, e para ano que vem vai depender muito da negociação com o Ministério do Planejamento, com o governo, né? A gente sabe que está tendo alguns entraves aí com o governo, mas assim, o Banco Central está sempre solicitando esse concurso. Então, temos que aguardar, né, essa negociação política com o governo, mas assim, o Banco Central espera que em 2017 haja algum concurso. Claro, até porque, de uma certa forma, a solicitação é sempre feita, mas não necessariamente ela é atendida, mas isso acaba mudando muito rápido, né? Às vezes, de repente, aquela demanda que é constante de um órgão ao longo de um tempo, né, acaba sendo atendida, não dá para esperar para estudar depois, né? Foi feita uma solicitação esse ano, que infelizmente não foi aprovada, mas para o ano que vem, com certeza, será feita outra. Legal, legal, Bárbara. E você tem mais alguma dica, curiosidade em relação ao estudo, algo que te marcou muito e você poderia compartilhar com a gente, que foi, por exemplo, um ponto crucial onde você falou, poxa, será que eu deveria estudar mesmo para concurso? Enfim, o que te marcou aí na sua história que você podia compartilhar para a gente? O que eu acho que foi, como eu falei no início, né? Eu acho que ao longo dos anos eu ganhei muita maturidade de estudo. Então, assim, para o cargo de analista do Banco Central, eu botei na minha cabeça que eu ia passar nesse concurso. Então, eu fiz todo um trabalho, voltado para ter sucesso nesse concurso, né? Então, o que eu fiz? Eu montei planilha de estudo. Eu, todo dia, eu montei uma planilha que eu sabia exatamente o que eu ia estudar naquele dia e quantas horas eu ia disponibilizar para aquele conteúdo. Essas horas que eu contabilizava, eu fazia na forma de horas líquidas. Porque todo mundo sabe que, assim, às vezes você separa, vou estudar 2 horas de raciocínio lógico. Mas você não estuda 2 horas de raciocínio lógico. Você para olhar o WhatsApp, dá uma olhadinha rápida no Facebook, você faz essas coisas. Normalmente todo mundo faz isso. Mas aí, então, o que eu fazia? Eu estudava sempre com um cronômetro do meu lado. Parece um pouco absurda, assim, a ideia, mas me ajudou demais, assim. E para todo mundo com quem eu converso a respeito, eu costumo dar essa dica. Estudar com um cronômetro do lado. Se você falar que você vai estudar 1 hora, que seja 1 hora líquida de estudo, né? A hora que eu começo a devagar, a pensar na vida, a olhar o WhatsApp, eu pauso o cronômetro, de forma que eu tenha aquela hora líquida. Então, isso me ajudou muito. E assim, eu carregava meu tablet, por onde eu estudava, para todo lugar, né? Eu ia para um consultório médico, estava eu lá com meu tablet lendo. Então, assim, eu aproveitava qualquer espaço que eu tinha no meu dia para estudar. Então, eu acho que isso é muito importante para a pessoa se organizar melhor, né? Então, acho que é uma dica que eu dou. E você trabalhava quando você estudava? Logo que você começou, você só estudava? Você abandonou a área da saúde? Você fez uma migração? Como é que foi? Não, eu trabalhava, como eu falei, né, no início, eu era plantonista, inclusive. Então, tinha dia que eu trabalhava o dia todo, de 7 da manhã às 7 da noite. E houve épocas na minha vida que eu trabalhava, inclusive, de madrugada. Né? Então, eu estudava de madrugada, tentava achar algum buraco no meio da minha rotina para ler algum material. E os dias que, eventualmente, eu estava em casa, eu estudava bastante em casa também. Eu nunca tive essa oportunidade de estudar para concurso em casa, assim, né? Sem estar trabalhando. Sempre estive trabalhando. Inclusive, quando eu estudei para analista do banco, eu já era técnica. E eu trabalhava nesse horário, que eu falei que era o horário do banco, de 9 às 18h30. Então, eu procurava estudar, eu acordava mais cedo, eu estudava de manhã, eu estudava um pouco no horário de almoço, porque eu tinha 1h30. Então, eu almoçava em meia hora e o restante de 1 hora eu ficava na biblioteca, que o Banco Central tem uma excelente biblioteca, inclusive. Eu estudava lá, eu ia para lá, estudava, e chegava em casa à noite e estudava mais. Então, minha rotina era assim, bem puxada.
de forma que dia útil, segunda a sexta, assim, eu estudava em torno de 4 a 5 horas por dia, que era o que dava. Mas procurava que fosse de qualidade, né? E final de semana, às vezes extrapolava 7 horas, 8 horas estudando. Estudava de manhã, almoçava, estudava tarde. Era assim, porque meu foco era esse, né? Legal, e essa persistência com certeza aí foi retribuída, né? Acabou alcançando aí o sucesso, porque, querendo ou não, se a gente coloca muita energia em um projeto e tem a decisão, né? Como você falou, você decidiu ser analista do Banco Central, você colocou aquilo na cabeça, você estudou 3 meses só economia, porque você ia superar todas as dificuldades, e eu acho que essa é uma grande lição que o pessoal de casa precisa registrar, porque às vezes acha que a pessoa que conseguiu o sucesso tem facilidade com tudo, tem domínio com tudo. Você era da área de saúde, trabalhava o dia inteiro e, enfim, conseguiu superar aí todas as adversidades, principalmente relacionadas às matérias, né, que são bem diferentes da base toda que você tinha, né, para ter sucesso no Banco Central. E eu passei em 4º lugar. E para quem não sabe, a Bárbara é professora de Direito Financeiro, Administração Financeira Orçamentária, Finanças Públicas, acaba que é um pouquinho misturado ali, né, o conteúdo da matéria, aqui no Exponencial, né, Bárbara? Fala um pouquinho para a gente dessa experiência. Não, está sendo ótimo. Depois que eu passei no concurso de analista, eu cheguei a cogitar a possibilidade de escrever algumas aulas, mas eu parei por aí até receber um convite do Lucas. E no início eu fiquei um pouco assustada, porque eu não me sentia capaz de redigir aulas inteligíveis para as pessoas. Mas, assim, aos pouquinhos eu fui curtindo a ideia de forma que, enquanto eu confeccionava as aulas, eu ia, ao mesmo tempo que eu ia aprendendo, eu ia colocando no papel aquilo que eu tinha aprendido, e eu fui curtindo muito. Hoje eu curto bastante escrever as aulas. Gosto bastante. Legal. Bárbara, você quer fechar com alguma mensagem para o pessoal de casa? Não, é isso, gente. Eu acho que, assim, o ponto principal para você passar num concurso é você querer, né? A partir do momento que você põe na sua cabeça que você quer muito aquilo, você vai mover mundos e fundos para conseguir para conseguir sucesso naquilo que você quer, né? Então, assim, primeiro você tem que decidir, é isso que você quer? Se for, vai fundo, entendeu? Abdica um pouquinho do seu final de semana, das suas horas, se organiza, você precisa ser uma pessoa organizada, não no primeiro, no terceiro. É isso, eu acho que o ponto principal é você decidir o que você quer. Legal. É isso, gente. Legal. Bárbara, obrigado pelo seu tempinho aí de ter compartilhado sua história aí novamente aqui com a gente. Espero que o pessoal de casa goste. E é isso, um abraço. Obrigada, Lucas. Tchau, gente.